Bom, porque Congresso, olha, não foi notificado de qual que seria essa lei. Então, que Congresso é esse aí? Quem é que está representando esse Congresso? O presidente. Pois é. Os presidentes, né? Os Aqui, presidentes ó. Davi Alcolumbre deve apresentar proposta em maio, esvaziando pressão por anistia, que pode beneficiar Bolsonaro e criar impasse com a corte. Pois é, mas ele é o líder, talvez, de alguns congressistas. E tem legitimidade de alguns congressistas, não tem de vários congressistas. E certamente não tem de maior parcela da opinião pública. Certamente da opinião pública que está no sul-sudeste, que paga os impostos, que sustenta toda a bagunça que eles estão fazendo lá em Brasília. Isso certamente que não. Então, quem são esses líderes aí fazendo esses acordos? E aonde eles estão fazendo esses acordos? Sob a luz de quem? Né? Qual é o fórum que Congresso e STF estão se reunindo? Na casa de quem? Então você veja como é imperfeito. O sistema é completamente falido. Né? É isso. O sistema não é feito para funcionar sob a luz do seu próprio regimento. Então eles trazem para fora da luz, vão para as sombras das casas e mansões lá de Brasília, e é lá que ficam discutindo os acordos e como é que vai sair de uma solução, uma situação de impasse. Porque qual foi o impasse aqui? O impasse foi o maior detentor da opinião pública política hoje no Brasil é o presidente Jair Bolsonaro. Ele é o condutor dessa opinião pública. E o que foi criado de expectativa? De que haveria um acordo que a anistia seria pautada e este presidente de Câmara e este presidente de Senado teriam dado as suas palavras de que iriam pautar. Só que o que está aparecendo, e o que está aparecendo não, o que está evidente, é que eles querem voltar atrás nesse acordo. Se é que esse acordo aconteceu. Também não foi à luz da... Você não participou. E eu não participei, não vi, estou dizendo supostamente. Né? Todos acreditaram que haveria esse acordo e que era um acordo já bem elaborado. De qualquer maneira, a expectativa da opinião pública que esses dois representavam um acordo de pautar a anistia e que agora eles estão voltando atrás num acordo, se existiu ou não, a opinião pública está querendo a cabeça deles. Nós, da oposição, estamos dizendo, você é um traidor da sua palavra ao presidente de Câmara. Nós, da oposição, estamos dizendo ao Alcolumbre, você é um traidor da sua palavra. Essa que é a mensagem aqui. Então são políticos traidores da sua palavra. Não entenderam como esse impasse é grave e profundo bastante. E que, de fato, a gente não vai adiante se não houver aqui uma reconciliação sobre esse tema. E se já está violando o acordo nisso, e os demais itens, né? Os demais itens sobre decisões monocráticas do STF. Essa era a prioridade, né? Exatamente. Prerrogativas dos parlamentares de poderem estar protegidos nas suas palavras, de dar credibilidade ao processo, devido processo legal das comissões e devido processo em qualquer criminalização persecutória encabeçada pelo STF. São coisas que são universais para todos. Não é só da direita, isso é universal de qualquer partido. Direita, esquerda e centro. E veja o que a gente está pedindo. É isso que a opinião pública está pedindo. E eles estão violando tudo isso, estão falando exatamente o oposto. Aliás, o Alcolumbre já falou que, olha, vamos até rever aqui a nossa possibilidade, como senadores, de fazer impeachment de ministro do STF. Ou seja, se autodemovendo, limitando, ou seja, dizendo, abaixando a cabeça ainda mais para o STF. Então, é isso que não está mais passando. E eu acho que se o líder Sóstenes, se nós que temos uma voz aqui junto à opinião pública, arredarmos e falar, não, está tudo ok, pode violar o acordo, está tudo certo, não vamos mais obstruir e toca a vida aí, toca aí os seus 2 anos. Quem somos nós, né? Quem somos nós? Porque eles foram bem vocais aí no pedido de apoio para o Mota e para o Alcolumbre. Então, eles também têm que entender o nosso lado. Né, da oposição que também se comprometeu com esses temas. A verdade é essa. Vamos viver uma novela mexicana para sair disso aí. Né? E exatamente, as saídas são sempre essas aí, como você está vendo.
acordos lá dentro de uma mansão, em algum lugar, umas 2 ou 3 pessoas ali que supostamente representam um conjunto de 600 pessoas que nunca foram comunicados de absolutamente acordo nenhum, e depois sai como um jabuti já pré-acordado entre as lideranças, e um voto é praticamente uma farsa de discussão em plenário sobre uma coisa que já está acordada pelas lideranças. Então, esse é o nosso sistema político, que nós estamos vendo aí, como eu estava falando aqui antes do programa iniciar, o fim do Império Romano e todo o deboche que o sistema aplica em cima da opinião pública. Isso aqui é um deboche, é fazer, olha, podemos violar acordo, podemos fazer isso, podemos fazer aquilo. Explica mais do fim do Império Romano. No fim do Império Romano, você tinha mendigos ocupando o cargo de imperador, você tinha cavalos como senadores, colocados como senadores, uma desqualificação geral de todos que ocupavam o poder público. Qual foi o resultado? Foi a implosão. Estamos falando do romano, né? Império Romano de Roma, porque depois a sede foi para Constantinopla. Mas em Roma, a falência era geral. E o que acontece? Invasão de tudo quanto é grupo bárbaro, cujas referências, a ética, o ethos dos grupos invasores, de nada sabiam do que estavam invadindo, não sabiam o que estavam invadindo. Tanto que o romano, que existia logo após o Império Romano, não sabia do que se tratava aqueles totens, aquelas estátuas, para que um senado, para que um mercado aqui. Eles não faziam a mínima ideia, por isso que eles mesmos é que fizeram as ruínas romanas. Eles tiravam ali dessas grandes obras para fazer as suas próprias casas, que eram cortiços. Né? Fizeram cortiços que duraram milênios. Né? Até para depois, quando Napoleão depois invade Roma, Napoleão manda seu irmão, se não me engano, em 1806, e o irmão, eles adoravam a história romana e adoravam o direito romano, eles queriam resgatar isso. E um escreve para o outro quase que chorando, dizendo que o povo que agora ocupa Roma não faz a mínima ideia o que significou Roma, o que era o romano. E aí trazendo para atualmente. E trazendo para a atualidade é isso. Eles estão fazendo esse deboche em que as instituições que foram criadas, e são centenárias, vamos ter que lembrar a história do Brasil aqui, as instituições que existem no Brasil são centenárias. Você tem um parlamento que é centenário, você tem um judiciário que é centenário, aliás, bicentenário. Né? Vamos deixar isso claro. As nossas instituições públicas, independente do regime, mas as nossas instituições públicas têm mais tempo de vida do que vários países que nem existiam, que hoje são um dos tops países do mundo. Índia não existia, Israel não existia, Japão como um país unificado e com Constituição não existia, Austrália. Isso para não falar... de Alemanha, né? Alemanha, Itália. A Itália só existiu no final do século XIX. Então, tudo isso, hoje estamos vivendo essa falência completa, esse esfacelar, e estamos assistindo isso de camarote, aqui ao vivo, e dando aqui o detalhe das entranhas. Mas é bom que o povo entenda isso, é bom que a população entenda esse processo, em que momento nós estamos. É bom porque isso fomenta uma discussão do que vai vir depois. Tá? Porque isso aí isso que estamos vivendo é o sinal da falência. E se a gente não entender que a gente está em falência, aí é pior ainda. É pior ainda, sabe por quê? Porque quem não entendeu que quando a República Romana faliu, não acreditavam que a República Romana estava falindo, e aí criaram o Império antes, estou falando 500 anos antes do Império Romano. A República Romana também faliu. Não acreditavam que estava falindo. Ainda tentavam ali resgatar e fazer e tal, e não ia dar certo. Mas o que acontece? Nessas tentativas duraram mais de 100 anos. Então é importante que a gente reconheça a falência completa, para que a gente bata no fundo do poço e dali surgem as alternativas à discussão da saída. Essa que é a missão aqui nossa, de conscientização da sociedade. Caso contrário, vão ficar defendendo instituição falida, gente falida, corrupto, gente indigna, completamente desqualificada, ainda ocupando poder político, e acham que um mero remanejamento disso aí vai dar certo. Não vai. Temos que decretar falência e ressurgir como fênix.